Provérbios 23, 30. Continuando aquela série, né, do versículo 29 até o 35. Nesse versículo diz assim: para os que se demoram em beber vinho, para os que vão em procura de vinho misturado. Ou seja, os ais, os pesares, as rixas, as queixas, as feridas sem causa, são para quem? Para as pessoas que têm os olhos vermelhos porque bebem. Então, o que se demora perto do vinho, a expressão falar aqui sobre demorar perto do vinho vai mostrar as consequências negativas da embriaguez, né? Então, o indivíduo não é aquele indivíduo que ocasionalmente bebe. Ele bebe sempre. Ele tem um padrão de vida de beber todo dia. Não é? Padrão de vida. O padrão de comportamento dele é esse. Então, demorar-se aqui é um indivíduo que não bebe só ocasionalmente, mas faz do hábito da bebida uma prática habitual. Mostra que ele não tem controle, ele não tem autocontrole. Eu conheço pessoas assim que bebem todos os dias. Certo? E conheci pessoas que bebiam muito. Da mesma forma que indivíduos que fumam muito. Tem gente que fuma 2 carteiras por dia, 3. Eu conheci um que fumava 4. E as pessoas antigamente compravam as carteiras, né? Assim, ele comprava de maço fechado. Esse mesmo tio que bebia, fumava muito. Né? E o cigarro que ele fumava era Minister. Não sei se lembram desse cigarro. Minister, era o cigarro que ele fumava. Ele comprava de pacote fechado. Ele fumava 3, 4. 2 maços, 2 maços de cigarro por dia, 2 a 3 maços de cigarro. Beber e fumar. Então, a inclinação ao vício é uma situação em que a gente vê que o indivíduo está incapaz de moderar o consumo. Hoje a gente tem tratamento, né, meu irmão? E tem que buscar tratamento mesmo. O vício leva a isso. Como tem gente no vício do jogo e perde tudo, né? Tem um exemplo conhecidíssimo em Recife, não sei se os irmãos sabem, aquele cantor Reginaldo Rossi, o vício dele era jogo. Ele perdeu, ter noites dele a perder apartamentos no jogo, perder carro, perder tudo, apostar tudo. Só não apostou a mulher, mas o resto tudo apostava. E a turma roubava ele. História que eu soube de pessoas que conheceram. Aí bebendo e jogando, bebendo e jogando, a turma enganando e tomando tudo dele. E ele aí ia voltar a fazer show, entrando dinheiro, né? Porque fazia muito show, né? Ganhou muito dinheiro. Terminou a vida sem muitos bens, né? Assim, lapidou muito, né? Mas a turma fala que era a questão da bebida e do jogo. Então, a compulsão leva o indivíduo às consequências negativas, né? E aqui vem essa ideia de beber vinho misturado. Às vezes os indivíduos misturavam ervas na bebida. As pessoas fazem isso hoje. Vou dar só um exemplo. Minha avó me contava que quando tinha casamento na época dela, isso aí ia nos 30 do século passado, as pessoas faziam uma bebida à base de aguardente, canela, cravo e anis. Irmão André, lembra disso? Essas bebidas que faziam nas festas antigamente? Pronto. Era canela, cravo e anis com cachaça. E botavam para maturar, botavam para ficar maturando, né, vamos dizer assim, por um bom tempo. Né? E açúcar não, aí no caso era mel, aí colocava mel na bebida. Né? Botava um pouco de água e fazia essa bebida, e era a bebida servida nos casamentos. Uma bebida simples, mas devia ser uma bebida gostosa, senão as pessoas não bebiam. Né? Batida, ou senão, tinha uma bebida antiga, assim, da época dela, chamada Recordações. Essa bebida Recordações era feita à base dessas especiarias. Então o indivíduo botava, ela ficava muito bom e muito gostoso, e as pessoas bebiam muito. Né? Bebiam muito.
Outra bebida que ela falava para mim na época, uma coisa chamada lemon drink. Era uma bebida feita à base de limão, que hoje a turma chama de batida, né? E as pessoas bebiam muito. Então, essa mistura não é de agora. Quando o indivíduo aqui, o sábio de provérbio está falando que ele buscava vinho misturado, era essa coisa de misturar as ervas, né, nas bebidas, para mudar o sabor, para ter um outro sabor na bebida, tá certo? Então, o indivíduo fazia isso, o que é que acontecia? Ele aumentava o potencial destrutivo da bebida, porque ele ia beber mais, porque ele não sentia tanto, né? É como adocicar a bebida alcoólica. Bebida alcoólica adocicada, você bebe, parece que é pior, ela pega mais. Aí é que pega. Aí ela embriaga mais. Por que ela embriaga mais? Porque o indivíduo, como não sente o sabor do álcool, bebe mais. Não é porque o açúcar vai aumentar o potencial. Pode até aumentar o potencial, mas o indivíduo vai beber mais. A bebida até é doce, você não está sentindo tanto o efeito do álcool, e aí você está lá injetando glicose e álcool no corpo, e aí você vai ter um efeito mais devastador, né, no indivíduo. Então o provérbio aqui está dizendo, olha, está advertindo contra o excesso, está convidando o indivíduo a ponderar e ser sábio com relação ao uso da bebida, né, a ser moderado. E evitar o excesso do álcool é também uma virtude. Uma virtude de alguém que tem temperança, alguém que tem autocontrole, alguém que é prudente. Certo? Então, qual é a lição que a gente pode tirar para a nossa realidade com Deus? Primeiro, que o autocontrole é também um ato de adoração a Deus. Não é só a questão de disciplina, uma disciplina pessoal, né? Porque o indivíduo que tem autocontrole, ele reconhece os limites estabelecidos por Deus. Eu não posso ir até ali, porque Deus disse, não vá. Isso vai me prejudicar. Mesmo que eu tenha vontade de ir, que eu tenha o maior desejo de fazer aquilo, e aquilo seja muito bom, mas eu não devo ir. Certo? Porque não é só em relação a mim, em relação a olhar os outros que ultrapassaram aquele limite e você vê o resultado. É melhor não ir. Não vá, você vai, você tem mais a perder do que a ganhar. Você vai ganhar naquele momento, mas você vai perder muito depois. A outra coisa é a influência, né, e as tentações que podem aumentar. O indivíduo já tem tendência para fazer algo, ele pode não ter controle e terminar fazendo o que é errado, certo? Porque a bebida tira essa limitação moral no indivíduo. Vamos para o próximo.